Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que eu te recebo aqui no canal e hoje nós vamos partilhar sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de estar pegando a Bíblia para ler, tem algumas barreiras ali. O objetivo é a gente entender um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Não é um curso, porque esse vídeo não tem tanto tempo de duração, mas é para a gente desmistificar algumas coisas, entender um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Importante a gente saber, gente, que na Igreja Católica, nossa fé católica ela não é fundamentada única e exclusivamente pela Bíblia. Tá? Nossos irmãos protestantes, a fé dele, o embasamento deles é na Bíblia. Para nós católicos, nós temos um tripé. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas eu vou repetir. Nós temos um tripé. Né? A nossa fé católica está firmada na Palavra de Deus, né? A Sagrada Escritura é um dos alicerces, mas também na tradição e no magistério da Igreja. Então esse é o tripé que mantém a nossa Igreja Católica firme. Tá? Claro que nada vai de encontro com a Palavra de Deus, mas a Igreja Católica ela tem aí mais de 2000 anos de tradição, de ensinamentos que vão sendo passados, de apóstolos, de pessoas, até chegar aos dias de hoje. Então tudo isso é levado em consideração. Tá? Mas é importante que a gente tenha intimidade com a Palavra de Deus, com a Bíblia, com a Sagrada Escritura. A Bíblia Católica ela é bem extensa. Foram os católicos que organizaram, né, a Sagrada Escritura, a Bíblia. A Bíblia católica ela é composta por 73 livros. Por que eu falo a Bíblia católica? Porque a Bíblia evangélica ela retirou 6 livros daqui da Sagrada Escritura, né, da Palavra de Deus. Esses livros são livros que foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou pessoas para escrever. Então ele não foi escrito sozinho. Né? Não foi Deus que escreveu, assim como foi Deus que criou os 10 mandamentos lá na pedra e entregou a Moisés. Não. A Sagrada Escritura foi escrita por pessoas que foram inspiradas, conduzidas pelo Espírito Santo. Então aqui a gente vai ter, de maneira bem geral, a gente vai ter diversos livros, a gente vai ter o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é aquilo que vem antes de Jesus, né? Até Jesus nascer, é o Antigo Testamento. Então a gente vai ter, são 46 livros que compõem o Antigo Testamento, e no Novo, então a metade da Bíblia inicial aqui é o Antigo Testamento. Em seguida a gente começa com os Evangelhos, depois que Jesus nasce, aí é o Novo Testamento. No Novo Testamento a gente vai ter um total de 27 livros. Então tem os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, que os apóstolos fizeram, as cartas de São Paulo a diversas comunidades e assim por diante. Então, dando uma passada geral, né, pelos livros da Bíblia, então, de maneira bem genérica. Então, no início a gente vai ter o Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que fala sobre a criação do mundo. Mas ele não foi o primeiro livro a ser escrito, ele foi um dos últimos, justamente para dar uma introdução para a Sagrada Escritura, para a Bíblia. Tá? Então o livro do Gênesis vai falar sobre a origem, sobre Adão e Eva, sobre o dilúvio. Em seguida a gente vai ter o livro ali do Êxodo, a gente vai ter Números, a gente vai ter Deuteronômio, que são livros que vão falar sobre a saída do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida. E aí diversas coisas vão acontecer nesse processo, depois vêm os profetas, até chegar ali, muita história, até chegar ali no nascimento de Jesus. E aí vão ter os 4 evangelistas, é um livro para cada um deles, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, são os evangelistas. Depois vão ter os Atos dos Apóstolos, vão ter as cartas, e por fim termina com o livro do Apocalipse. Então é importante que a gente tenha intimidade com a Palavra de Deus. Né? É muito importante, porque Deus fala através dessa palavra. Tudo que Deus precisava ter dito está aqui. Na Sagrada Escritura, na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, é importante que a gente tenha intimidade. A Bíblia não serve apenas para decoração, é para a gente deixar aberto lá no Salmo 90, um salmo bonito na sala, não. A Bíblia é para ser usada. Então, pegue sua Bíblia, tenha a prática de fazer a leitura, a meditação da Palavra de Deus. Você pode começar pegando os Evangelhos. Cada dia da semana tem um Evangelho, que é o Evangelho que a gente medita, é proclamado na missa. Então, tem diversos aplicativos para celular, site na internet, que você vê qual é o evangelho do dia. E aí você pode pegar a sua Bíblia e meditar, fazer a leitura daquele evangelho, meditar em cima daquele evangelho.
Tá? Podem utilizar a Bíblia, use marcador de texto, use caneta, coloque comentários, faça da Bíblia algo pessoal seu. É interessante quando a gente, às vezes, faz uma meditação em cima do capítulo ou do versículo da Bíblia, a gente faz a anotação ali, poxa, quanto isso me marcou, estou passando por tal situação, isso foi uma resposta para aquilo que eu estava vivendo. Um ano depois você para meditar em cima da mesma palavra, ela já tem um sentido novo. Então Deus fala com a gente através da palavra de Deus, através da sua palavra. Então é importante que a gente esteja vivendo essa palavra, que a gente esteja buscando essa palavra. Tá? Então não deixem de meditar, de ter intimidade, de ter uma Bíblia para você estar ali buscando, querendo intimidade com ela. No início pode ser mais difícil, mas com o tempo você vai acostumando com a forma, com a linguagem, e você vai começando a extrair daquilo ali que Deus quer falar para você. Tá? Então, não deixem de viver essa graça que é a palavra de Deus. Mas eu queria falar algumas coisas também sobre o contexto que a gente tem da palavra de Deus. Então, a Bíblia, né, na nossa doutrina católica, e também com base no catecismo da Igreja Católica. Então, a Bíblia é a palavra de Deus escrita sob inspiração do Espírito Santo. Ela ocupa um lugar central na fé e na vida da Igreja Católica. Ela é considerada a fonte de revelação divina, contendo ensinamentos e verdades que guiam os fiéis em sua jornada de fé. A Bíblia como palavra de Deus. A Igreja Católica ensina que a Bíblia é a palavra de Deus, transmitida através dos autores humanos, inspirados pelo Espírito Santo. Ela contém verdades reveladas por Deus sobre si mesmo, sobre o ser humano e sobre o plano da salvação. A Bíblia é, portanto, um livro sagrado e fundamental para a nossa fé católica. Então, o quanto de riqueza nós temos na palavra de Deus. E uma curiosidade, antes do Concílio Vaticano II, nós não tínhamos acesso à palavra de Deus como hoje. Antes do Concílio Vaticano II, que foi ali por volta de 1963, 64, 65, a missa era em latim, os textos também não eram traduzidos para o português, para o nosso idioma. A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja abre as portas para que os leigos tenham acesso a participar da missa no seu idioma, em português, a ter acesso às orações, a Sagrada Escritura é traduzida para o português. Então é importante que a gente tenha intimidade com ela, a gente busque essa intimidade. A Bíblia e a tradição. A Igreja Católica não considera a Bíblia como a única fonte de revelação divina, como eu já falei inicialmente. Ela é um dos tripés da Igreja Católica. Ela também valoriza a tradição, que é a transmissão oral dos ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos transmitidos de geração em geração na Igreja. A Bíblia e a tradição se complementam e se interpretam mutuamente, formando um único depósito da fé. Então, assim, a tradição para a gente na Igreja Católica ela é muito forte. Porque, por exemplo, se você for pegar os livros do Novo Testamento, não tinha alguém andando atrás de Jesus, anotando o que ele estava fazendo, não tinha um escriba acompanhando Jesus, deixa eu anotar o que ele falou, não tinha. Então, o primeiro livro ali do Novo Testamento ele foi escrito anos depois da morte de Jesus. E como é que eles sabiam o que aconteceu lá atrás? Por conta dessa tradição que foi falado, aquilo que foi passado de um para o outro. Isso fez com que a igreja tivesse o conhecimento para colocar isso nos livros, nos evangelhos. Tá? Então, não apenas a palavra de Deus, mas a tradição é algo muito forte que nos ajuda com o entendimento, com a interpretação da palavra de Deus. A interpretação da Bíblia. A Igreja Católica ensina que a Bíblia deve ser interpretada de acordo com o ensinamento do magistério, que é o órgão que ensina da Igreja, composto pelo Papa, pelos bispos, em comunhão com ele. O magistério tem a autoridade para interpretar autenticamente a palavra de Deus, garantindo a unidade da fé e evitando interpretações errôneas. Isso é importante frisar, porque por vezes a gente vai pegar a palavra de Deus e vai ver pessoas que vão estar dando a interpretação que eles querem para a palavra de Deus. E isso é muito arriscado. Uma vez estava vendo um pregador que ele comentando que ele passando pela rua, viu uma pessoa pregando numa garagem, juntou algumas pessoas, fundou uma igreja ali e começou a pregar para aquelas pessoas. E aí tem um texto bíblico que fala assim: ide pelo mundo todo e pregai o evangelho pelos 4 cantos do mundo. E aí ele proclamou essa palavra e disse: por isso vocês podem perceber que a terra é quadrada. Olha que situação, ou seja, porque o evangelho fala que você precisa proclamar nos 4 cantos da terra. A pessoa concluiu, a pessoa que estava pregando, que a terra era quadrada. Então a gente precisa, como já dizia um professor meu de Bíblia,
no curso de teologia. Ele dizia: a gente precisa ler o texto num contexto para não virar pretexto. Padre Sérgio Ricardo, excelente professor que eu tive. Então, é importante que a gente tenha um entendimento do contexto, o que aconteceu naquele período. O que é que eles viviam, como era a situação econômica daquele pessoal, situação social, o que é que eles passavam, para que a gente possa entender determinadas situações. E o exemplo interessante que esse professor, o Padre Sérgio Ricardo, dava, era sobre a música Eduardo e Mônica, acho que é de Legião Urbana, se eu não me engano. Fala que um dia eles marcaram de se encontrar. A Mônica foi de moto e Eduardo de camelo. Isso era a letra da música, né? Eduardo e Mônica. E aí ele comentando com a gente, imagine, depois de 2000 anos, alguém pega a letra dessa música para ler. E aí tem dizendo que Eduardo e Mônica um dia marcaram para se encontrar. Mônica foi de carro e Eduardo de camelo. Eles vão ver onde é que isso aconteceu. Isso aqui é uma letra que foi feita no Rio de Janeiro, se não me engano, na década de 70. Aí eles vão chegar à conclusão, bom, então, na década de 70 no Rio de Janeiro, você tinha moto e tinha camelos andando pela cidade. Mas, na verdade, camelo era uma gíria para bicicleta lá no Rio de Janeiro. Então, se a gente não entende o contexto, a gente vai achar que naquela década de 70 tinham camelos, pessoas andando de camelo no Rio de Janeiro. Então, é importante que a gente tenha o magistério da igreja nos ensinando como interpretar a palavra de Deus para que a gente possa ter verdadeiramente o entendimento do que ela significa. Isso não impede da gente ter a intimidade de pegar a palavra de Deus e começar a ler, começar a criar intimidade com ela. Tá? É importante que a gente busque essa intimidade, mas sabendo que nós temos o magistério que nos direciona no entendimento da Sagrada Escritura. O Catecismo da Igreja Católica, ele é um documento oficial da Igreja, e eu recomendo que vocês tenham ele em casa, porque ele é muito interessante. Ele tem um índice analítico que você pode pesquisar sobre qualquer assunto. E aí você vai saber exatamente sobre a morte, sobre os santos, sobre Nossa Senhora, sobre a Eucaristia, sobre vários assuntos. Caso você não tenha ele, o livro do Catecismo, no site do Vaticano tem disponível, você pode encontrar em PDF na internet, você pode ter acesso a esse documento da Igreja. Então ele é um documento oficial da Igreja, apresenta de forma sistemática e completa os ensinamentos da fé católica, incluindo a doutrina sobre a Bíblia. O Catecismo explica a importância da Bíblia na vida dos fiéis, como ela deve ser lida e interpretada e como ela se relaciona com a tradição e com o magistério. Mais um ponto importante, a Bíblia na vida dos fiéis, ou seja, na nossa vida. Então, a Igreja incentiva nós, fiéis leigos, a ler e meditar a palavra de Deus regularmente, buscando nela o alimento espiritual e a luz para a nossa vida. A leitura da Bíblia é uma fonte de encontro com Deus, de crescimento na fé e de discernimento para seguir a vontade divina. Em resumo, meus amados, a Bíblia é um tesouro precioso para a nossa igreja, para a nossa vida como cristão. É um livro sagrado que contém a palavra de Deus e que guia os fiéis em sua caminhada de fé. Então, não deixe de usufruir dessa experiência que é a intimidade com a palavra de Deus. No início pode ser meio chato, meio maçante, não estou entendendo, mas com o tempo você vai percebendo que aquilo vai passando a fazer sentido para você, sentido para a sua vida. E o quanto de riqueza nós temos na palavra de Deus, o quanto nós nos aproximamos de Deus através da leitura, da meditação da sua palavra. Então, é importante que a gente busque ter intimidade. Cada dia lê um pouquinho de um versículo e aí você vai se aprofundando cada vez mais. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você sabe de alguma outra pessoa que possa se beneficiar com esse vídeo, encaminhe para outra pessoa, para que ela entenda um pouco mais sobre a palavra de Deus e busque se aproximar mais desse tesouro que é o conhecimento que Deus coloca nesses 73 livros disponíveis na Sagrada Escritura. Se ficou alguma dúvida, fique à vontade para colocar nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo. Aproveite para compartilhar, curtir esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. Forte abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.